Alô amigos, bem-vindos ao nosso canal. É a sua primeira vez por aqui? Esta é a série O Império Papal de 1260 anos. É claro que você pode assistir esse vídeo agora, mas aconselho você a ir até a playlist depois e começar pelo vídeo 1. As histórias dessa série seguem uma ordem cronológica. Inscreva-se no nosso canal, marque o sino. Você será avisado dos próximos vídeos. Então vamos à nossa história de hoje. Depois da morte do Papa Sabiniano, 22 de fevereiro de 604, as brigas, arruaças e disputas entre as facções de Roma foram tantas que não conseguiram eleger um Papa durante um ano. E a sede de Roma ficou vaga durante esse tempo. Até que, afinal, venceu o partido de Bonifácio, o qual recebeu a ordenação episcopal e foi elevado à cadeira papal. Nascido em Roma e diácono dessa igreja, foi enviado no pontificado de Gregório Magno à corte do imperador na qualidade de núncio. Bonifácio III foi o primeiro que ousou usar o título de Bispo Universal, recusado durante tanto tempo pelos pontífices romanos aos patriarcas gregos. Nessa época, Focas governava o império e estava irritado contra Ciríaco, o patriarca de Constantinopla, que não o deixara entrar no templo. O que havia acontecido? Focas, depois de matar o imperador Maurício, seu antecessor, e todos seus 5 filhos homens, assassinou também a imperatriz Constantina e suas filhas. Em face dessa covardia, o patriarca Ciríaco recusou a Focas a entrada na igreja de Santa Sofia. Ciríaco foi bem corajoso, visto que Focas não tinha escrúpulos. E a história registra que Gregório Magno, o papa na ocasião, enviou cartas de felicitações para Focas quando soube que este agora ocupava o trono de Constantinopla. Veja o vídeo número 6 para ver outros detalhes dessa treta. Então, para se vingar de Ciríaco, Focas elevou a sede de Roma acima da de Constantinopla, através de um decreto imperial, e nomeou Bonifácio bispo universal de todas as igrejas da cristandade. Então, que fique bem claro, o primado do bispo de Roma não veio de Jesus, não veio dos apóstolos ou até mesmo dos pais da igreja. O primado do Papa sobre os outros bispos cristãos veio sob o decreto de Focas, um assassino usurpador que desta forma se vingava do patriarca da capital do império. Convém destacar que até essa ocasião todos os patriarcas das dioceses maiores e mais antigas tinham o mesmo status, e isso só mudou com esse decreto do famigerado Focas. Por outro lado, sabemos que o bispo de Roma foi assumindo o poder político ao longo dos anos devido ao vazio de poder deixado na antiga capital, agora sem imperador. O Papa era quem cuidava da defesa da cidade de Roma e até mesmo durante as pestes e fomes que se abatiam sobre a cidade, era ele quem tomava a frente para minorar os sofrimentos da população. Pois bem, assim que o decreto chegou, o pontífice convocou logo um sínodo e fez com que confirmasse o título que o imperador acabava de lhe dar, declarando a predominância da sua igreja sobre a de Constantinopla. Esse mesmo concílio proibiu que se renovassem as intrigas e lutas entre os partidos em Roma que aconteciam na eleição dos papas, e ordenou que o clero, os grandes e o povo se reuniriam somente 3 dias depois da morte dos bispos de Roma para nomear os seus sucessores. Bonifácio decretou igualmente que a nomeação dos bispos em todos os reinos não seria reconhecida senão depois da confirmação pela corte de Roma. A sua bula começava por essas palavras, abre aspas, nós queremos e ordenamos que fulano seja bispo, e que lhe obedeçais em tudo quanto ele vos ordenar, sem hesitação, blá, 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 blá. Fecha aspas. Assim, a autoridade dos papas aumentou em um só dia pela vontade de um assassino abominável, Focas. E os papas passaram da obediência ao despotismo. Mas Bonifácio não gozou muito do poder absoluto. Morreu. Morreu no mesmo ano da sua eleição, em 12 de novembro de 606. Os seus restos foram depositados na Basílica de São Pedro de Roma. E esqueça essa história de conclave de cardeais para a eleição de papa. Até essa época, a eleição de um papa era feita entre o clero e o povo de Roma. E para não fugir à regra, a pancadaria comeu solta entre os dois partidos que desejavam colocar seus candidatos como papa. As desordens foram tantas que por 10 meses Roma ficou sem papa novamente. Isso tudo apesar dos decretos do último concílio. Afinal, depois de muitas intrigas, compra de votos, conseguiram eleger um padre da Igreja Romana, que tomou o nome de Bonifácio IV.
Pesquisei um bocado para descobrir o nome de nascimento deste Papa, não consegui. Caso você consiga, por favor, escreva aí nos comentários. O Papa era filho de um médico chamado João. Fora recolhido na sua mocidade por uns frades que o instruíram nos estudos dos textos sagrados. Por isso, e para mostrar-se reconhecido a seus antigos companheiros, assim que eleito Papa, encheu-os de riquezas e espalhou seus favores por todas as ordens religiosas. Incentivou muito o monasticismo, isto é, a vida nos monastérios e conventos. Enquanto isso, o tirano Focas, lá de Constantinopla, desejava conservar o apoio político do bispo de Roma e ofereceu a Bonifácio o Templo do Panteão, construído por Mário Agripa, genro de Augusto, 30 anos antes da era cristã, e consagrado no outro tempo a todas as divindades do paganismo. O pontífice aceitou com alegria o oferecimento do imperador e transformou aquele edifício admirável em uma basílica cristã que dedicou solenemente à Virgem, sob o nome de Nossa Senhora da Rotunda. Enterraram sob o altar da igreja 28 carroças de ossos de mortos recolhidos nas catacumbas, primeiros cemitérios cristãos de Roma. Daí surgiu a veneração ou adoração a todos os santos. Data depois afixada por Gregório IV no dia 1º de novembro. Nesta ocasião, Melito, bispo de Londres, veio à Itália e assistiu um concílio convocado por Bonifácio IV em 610 para determinar os regulamentos e a forma de governo das igrejas da Inglaterra. Oustênio afirma que o sínodo publicou um decreto que autorizava os monges a fazerem-se nomear bispos e a desempenhar as suas funções sacerdotais. É que os reis sempre quiseram meter o bico nas nomeações dos bispos em seus países. Até mesmo a nomeação do Papa precisava da aprovação do imperador lá de Constantinopla. O mesmo autor cita uma carta de Bonifácio IV ao rei Etelberto, na qual ameaça com excomunhão os sucessores do rei que se opusessem à ordenação dos religiosos. Vemos aqui em primeira mão a excomunhão como arma política. Observem estes detalhes da dita carta. Dizia o Papa, abre aspas, a profissão monástica é a mais favorável aos homens para os preparar para o ministério da palavra do Cristo. Pela santidade da vida do claustro, merecem ser comparados aos anjos, e como os anjos, são os mensageiros de Deus no céu. Assim também, os monges devem ser os ministros da terra. Além disso, não se assemelham eles aos querubins gloriosos pelas formas exteriores? O capuz que lhes cobre a cabeça é semelhante a duas asas brilhantes. As longas mangas das suas túnicas formam duas outras asas. E pode-se afirmar que as extremidades do vestuário que lhes cobre o corpo representam ainda duas asas. Têm eles, pois, 6 asas como serafins e pertencem à primeira hierarquia dos anjos. Fecha aspas. Nunca ouvi tanta besteira a respeito de monges advindo de um papa. Dá até preguiça comentar isso. Mas enfim, depois disso Bonifácio transformou a casa que havia recebido herança de seu pai em um convento. E afinal morreu em 614, depois de 7 anos de pontificado. Como seu predecessor, foi enterrado em São Pedro de Roma. Até que enfim vamos falar de um bom papa. Depois da morte de Bonifácio IV, Deodato foi eleito papa. Era filho de um subdiácono da igreja de Roma, que lhe dera uma educação piedosa. E desde a sua mocidade, adquirira, pela sua humildade e costumes regulares, uma grande reputação de santidade. Por ocasião de sua elevação ao trono da igreja, uma lepra endêmica fazia estragos horríveis entre os pobres, sempre numerosos em Roma. As pessoas contagiavam-se com essa enfermidade cruel mesmo sem contato, mas simplesmente pelo hálito daqueles que estavam infectados por ela. Apesar desse perigo, o virtuoso pontífice visitava os enfermos e mostrava uma caridade evangélica a fim de aliviar os seus sofrimentos. Uma lenda acrescenta que um dia Deodato, querendo animar o clero a imitar o seu exemplo, beijou um leproso na testa e o enfermo sarou imediatamente. Repito, é uma lenda, mas entre o povão essa história é tão verdadeira quanto o sol que nos ilumina. Ignora-se a época exata em que Deodato subiu ao trono pontifício e também não é muito certa a duração do seu pontificado. Julga-se que ele morreu no mês de novembro do ano 617 e que seu corpo foi colocado na Basílica de São Pedro. Deodato deixou a reputação de um homem sábio e virtuoso
E a afeição que mostrou sempre pelos pobres fez com que morresse abençoado por todos. Tá aí um Papa bom do qual não existem relatos de escândalos e muito menos de armações políticas. Pena que outros relatos de seu pontificado também se perderam com o tempo. No reinado desse Papa, em 614, os persas fizeram a conquista de Jerusalém da Palestina inteira. Mataram milhares de padres e de freiras. Queimaram todas as igrejas, apoderaram-se de uma grande quantidade de relicários preciosos e de vasos sagrados. E escravizaram o patriarca Zacarias e um povo imenso. Isso vai motivar as cruzadas das quais falaremos lá na frente. Então, meu povo, tem muita história por aí. A nossa crônica termina por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe um big like e aquele abraço.